Bem, hoje eu vou falar então da minha espiritualidade e da minha relação com as religiões que eu tive contato na minha vida, né? Primeiro, o que eu quero dizer com espiritualidade? Bom, nesse nosso mundo existem pessoas que são religiosas, existem pessoas que são ateias ou agnósticas, e também existem pessoas que são espiritualizadas. Daí eu quero dizer, gente que tem uma compreensão, uma crença no mundo espiritual, sabe? Gente que nunca pertenceu a uma religião, ou já pertenceu e hoje em dia não faz mais parte, mas o ponto é, essa experiência não fez com que a pessoa se parasse de crer no sagrado, no divino, no mundo espiritual, né? Inclusive, o que pode e o que não pode acontecer nessa visão de espiritualidade, eu nem gosto de ser determinista, mas eu tenho alguns pontos-chave que eu acredito que normalmente outras pessoas que são espiritualizadas também concordam. E talvez algumas eu compartilhe aqui também. Mas também não é um raciocínio que eu sempre tive assim, só que hoje em dia sou bem resolvido com essa minha visão de mundo. Talvez eu nunca volte a ser religioso, algo que eu já fui durante um curto período na minha vida, para falar bem a verdade, mas talvez algum dia eu volte a ser religioso. Hoje em dia eu não sou, mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu nunca vou ser uma pessoa ateia ou agnóstica, até porque eu nunca fui, entendeu? Então eu vou contar assim minha experiência com esse tipo de... Primeiro com as questões religiosas, né? Eu cresci numa família que tinha um contato religioso, mas não era uma família assim tremendamente religiosa, sabe? Não é como se os meus pais fossem líderes de alguma religião. O meu pai, inclusive, era até um sujeito que, hoje em dia, eu definiria ele como alguém assim, agnóstico, embora ele mesmo nunca utilizaria essa palavra para se definir como nada, né? Mas, considerando as opiniões que ele falava sobre esse tema, eu definiria ele como agnóstico. A minha mãe, por outro lado, ela é aquela pessoa que eu identifico assim como se ela fizesse parte de uma espécie de cristianismo cultural. Isso quer dizer que ela não necessariamente é uma pessoa que frequenta as igrejas, mas ela sempre teve apreço à figura de Jesus Cristo e ela também sempre teve apreço aos salmos e tudo mais, aos preceitos cristãos, mesmo que ela não fosse uma pessoa de religiosidade cristã mesmo, sabe? Agora, quando eu nasci especificamente, ela fazia parte de cultos espíritas, né? E o espiritismo também é uma doutrina cristã, mas ela é assim. É uma doutrina que eu acredito que pelo menos dá para acreditar ela por responsabilizar, ou melhor dizendo, por popularizar alguns conceitos que eu defino assim como, até mesmo como xamânicos, sabe? De fazer uma espécie de culto ao ancestral nas mesas e tudo mais, só que de uma forma assim que eu vou definir como linha branca, sabe? E eu não tô falando que o espiritismo nasceu assim, eu tô falando do espiritismo que eu tenho contato, que eu tive acesso desde quando eu nasci aqui no Brasil, sabe? Mas eu tenho mais ou menos uma ideia da história que o espiritismo percorreu, só que, né, ele também se tornou uma religião brasileira, né? Como várias outras. Então, o espiritismo, assim, desde a minha infância eu tive contato, mas os cultos não necessariamente me agradavam naquele período da minha infância, porque, honestamente, era mais um aspecto de eu achar tedioso, né? Mas na minha adolescência e no início da minha vida adulta, eu li alguns livros espíritas, entendi parte da doutrina, concordei, identifiquei com alguns assuntos, com alguns temas, com outros eu não tenho certeza se é daquele jeito ali, sabe? Enfim, mas é uma religião que eu tive contato. E ainda na minha infância também eu conheci as religiões de matriz africana, né? As casas de batuque, as terreiras e tudo mais. E desde o primeiro contato eu comecei a achar interessante, eu comecei a curtir, eu gostava do culto mesmo, né? Eu gostava dos toques, dos pontos. Eu não vou descrever toda a ritualística, sabe? Mas eu frequentei durante vários anos ali da minha adolescência, sabe? A partir dos meus 10, 11 anos de idade até meus 14, eu imagino que eu frequentava com certa... Tipo, eu... Era uma coisa que fazia parte da minha rotina semanal ou mensal, pelo menos, né? Só daí quanto, assim, espectador, digamos, né? Mas eu gostava do assunto, eu frequentava a casa de outras pessoas que eram religiosas, eu ouvia acerca daquele tema, eu comprava até mesmo, assim, livros, revistas sobre esse assunto, sabe? Era uma coisa que eu achava, assim, estimulante e eu gostava de aprender também, sabe? E quando eu digo aprender, aí realmente tudo é uma parte da não só da ritualística do que acontece lá dentro, mas eu, enquanto pessoa, assistindo aquilo de lá, eu tinha reflexões, sabe? Por reflexões bem pragmáticas que tem a ver com a minha personalidade, sabe? Que pessoas que nunca frequentaram, talvez nunca fizeram, gente que, tipo assim, fica só teorizando o que será que acontece dentro de uma casa de batuque, sabe? Mas agora quem frequenta durante bastante tempo, tu começa a ver, ouvir, e tu tem contato com um monte de gente, sabe? E tu tem que formular tuas opiniões, se tu acredita, se tu não acredita, né? E eu, sendo uma pessoa pragmática, formulava minhas opiniões. Só que foi só daí então, no início da minha vida adulta, quando eu tinha 19 anos de idade, eu tinha ficado meses, assim, anos na verdade, sem frequentar terreira alguma, e daí eu comecei a namorar com uma mulher, né, que ela era ateia. E daí a gente tendo conversações acerca desse assunto,
ela descobriu, tipo, ela descobriu que eu nunca tinha sido ateu e tudo mais, eu tinha uma convicção que existia um mundo espiritual e existia coisas assim que, olha, eu não tenho certeza de como é que é a vida após a morte, mas eu tenho certeza que existe espírito, alma, eu tenho certeza que existem outros seres por aqui. Eu particularmente acredito também em reencarnação, né? E daí ela falou, mas por que tu acredita tanto nisso? Eu falei, sei lá, parte também é por causa da religiosidade que eu tive testemunhando nas casas de batuque. E daí ela ficou interessada, eu levei ela para conhecer e tudo mais. E na primeira vez que eu levei ela numa casa, daí foi a primeira vez que eu trabalhei como médium, sabe? É um negócio assim que eu nunca tinha feito a minha vida inteira. E daí eu fui lá, tava lá mostrando uma casa que frequentava o meu irmão e a esposa dele, blá blá blá, toda uma história. E né, eu não vou descrever também todo o fenômeno, sabe? Porque é um vídeo que só vai ter 10 minutos. Mas foi a primeira vez que eu senti algo desse tipo em mim. Foi mais esclarecedor, foi a partir daquele momento da minha vida que eu tive ainda mais certeza em algo que eu já acreditava previamente, que é o quê? Existe um mundo espiritual, sabe? Existem seres da nossa volta que podem interagir conosco e essa interação não necessariamente é material, sabe? Não é que eles vão se manifestar e tocar em ti, mas tem muitos seres que te ouvem, tem muitos seres que podem te afetar, tem muitos seres que podem se comunicar contigo, sabe? E também daí volta para uma questão também, né? Depois disso eu me tornei filho de santo. Durante um ano eu fui filho de santo dessa terreira e tudo mais. E lá tu passa por vários momentos, assim, vários ensinamentos e vários pontos assim, de que tu tem que fazer ruptura com o que é aquilo que eu defini como o cristianismo cultural, sabe? Tu tem muita coisa que é condenada na Bíblia, muita coisa que é condenada pelas religiões de matriz cristã, até mesmo o espiritismo também, sabe? Que acontece dentro dos cultos de matriz africana e tu tem que refletir sobre aquilo lá e dentro de ti tu tem que decidir o que tu considera sagrado ou não, sabe? E daí, por exemplo, especificamente assim, o culto da Quimbanda, né? Que daí é onde aparecem os Exus, as pombagiras, onde esse tipo de entidade se manifesta. O que são aquelas entidades ali? Eu, do meu ponto de vista, compreendo eles assim como seres assim desencarnados, sabe? São seres que, acredito que todos eles não têm certeza absoluta, porque, só para deixar bem claro, eu não falo pela religião em si, entendeu? Não é uma religião que exista assim, um livro sagrado, uma Bíblia, é totalmente assim, baseado né, na experiência, né? As pessoas que são religiosas ensinam, passam adiante como que as coisas funcionam, e parte também eu utilizava minha própria reflexão, né, meu senso crítico do que pode acontecer nesse tipo de espaço. Então eu acredito sim que também rola um culto ancestral, sabe? É contato com seres humanos desencarnados que por alguma razão que eu não sou capaz de dizer para vocês com clareza, a evolução deles está se dando dessa forma agora, sabe? A evolução deles, em vez de se reencarnando, em vez de vindo aqui para a Terra, passar por experiências terrenas, que é o que eu acredito, alguns de vocês podem identificar como uma doutrina espírita, mas é uma doutrina assim que existem várias religiões que acreditam no karma, né? Na reencarnação e tudo mais. Então, né, no espiritismo especificamente eles chamam de resgate, né? Então, é o tipo de coisa que eu particularmente acredito, sabe? Acredito que a alma existe há muito mais tempo que o corpo, que a alma é eterna, que a alma volta e que a vida funciona de várias formas que para mim de vez em quando não tem lógica, mas eu imagino que dentro do grande esquema tem algum fundamento, sabe? É assim que eu desenvolvia meu senso de espiritualidade. Mas enfim, voltando para o lance da Quimbanda, o que tem lá dentro dessas religiões, dessas sessões especificamente, sabe? As entidades, elas aparecem assim, por exemplo, são tudo, a decoração quase sempre é com preto e vermelho, né? E tem muitas entidades com chifres, né? E com tridentes, por exemplo, né? E velas vermelhas. Tudo isso, para quem cresceu numa sociedade cristã, a primeira reação é de perigo, é de errado, sabe? Não tem como uma pessoa que nasceu sendo culturalizado pela lógica cristã, tu não achar que aquilo ali não é um negócio algo bondoso, sabe? É o primeiro contato que as pessoas vão ter sobre esse tema. Só que estando nessas terreiras, sabe, que antes, como eu falei, eu frequentei anos como espectador, depois como filho de santo, trabalhei com Exus também. É um negócio que a pergunta íntima é, para mim, aquilo lá é sagrado, é bondoso, tá fazendo bem? E a minha resposta final é sim, sabe? E com isso também eu não vou nem diluir a questão, assim, fazendo de conta que, assim, quando digo que tá fazendo bem, que é só bem, sabe? Essa nomenclatura é difícil de passar adiante, sabe? Mas o sentido, assim, o ponto é de validar como algo, uma representação digna e justa do sagrado, sabe? O ambiente, eu estou aberto a encarar aquele tipo de sessão como algo que vai me passar algo valioso, que pode me passar ensinamento, que pode, enfim, é um lugar que eu posso buscar coisas boas e, na minha opinião, sim, entendeu? Então, né,
Com certeza tinha mais coisas para falar, mas esses vídeos de 10 minutos é sempre assim, sabe? Eu abro umas caixas que é grande demais para eu falar a respeito e, no final das contas, fica tudo pela metade.